Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa oitava aula de Filosofia das Ciências e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o método das ciências da natureza. Então, eu vou compartilhar alguns slides com vocês para a gente iniciar nossa aula, tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, como eu já havia dito, né, nós vamos estar falando sobre o método das ciências da natureza. E quando nós falamos em ciências da natureza, nós estamos, né, compreendendo o avanço científico, né, o avanço racional no estudo da natureza, certo? Então, vamos iniciar. Qual é o conceito, então, né? A ciência da natureza é o estudo sistemático e racional, baseado em métodos adequados de prova da natureza e do seu funcionamento. Então, o que significa isso? Ciência da natureza, né? A ciência da natureza. Então, o que é ciência? É um estudo de um conhecimento sistemático, né? É um estudo de um conhecimento racional, embasado na razão. É totalmente o oposto do conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento construído através do nosso dia a dia, através dos nossos antepassados, através das nossas opiniões, dos nossos achismos, né? Então, a ciência, ela é um conhecimento científico a qual utiliza o método científico, a qual utiliza a razão, né, para mostrar-se resultados positivos, benéficos e verdadeiros para a sociedade. Então, no caso, a ciência da natureza, né, que vem estudar os avanços, né, da natureza, ou até mesmo a natureza em si, é um estudo mais sistemático, né? O que é sistemático? Mais detalhado, mais científico, mais estudado e racional. Racional, razão. Baseado em métodos. O que são métodos? Etapas, né? Observação, experimentação, levantamento de hipóteses, enfim, isso são métodos adequados de prova da natureza e do seu funcionamento. O desafio do método. As ciências avançam a partir de problemas que desafiam a compreensão dos cientistas. Então, quem faz as ciências? Os cientistas. Quem são esses cientistas? Pessoas submetidas, né, a estar indo em busca de respostas concretas, respostas verdadeiras, de atos, né, que venham a ser estudado ou que venha a ser investigado. Então, qual é o desafio do método? O desafio é que a partir do momento, né, que se entra uma globalização, que se entra uma nova tecnologia, a ciência ela também vai se avançando, né? Ela também vai caminhando. E isso faz com que os cientistas tornam, né, um desafio para eles, uma vez que o estudo científico ele não pode ser estagnado, né? Ah, eu estudei, cheguei a um resultado e ponto. Não, sempre a ciência avança conforme o mundo avança. E a ciência avança, os cientistas têm que avançar junto. Então, um dos desafios é, né, esse avanço das ciências. Por isso que nós falamos, mesmo quando são solucionados, né? Solucionados o quê? O que se está estudando, surgem outros que exigem novas pesquisas. Foi o que eu disse. A ciência, ela nunca chega a um resultado e ponto final.
ela chega a um resultado verdadeiro naquele período, mas conforme vai se passando o tempo, esse resultado ele modifica devido ao período ser outro. Um exemplo, no caso desse período que nós estamos vivendo, a ciência, até certo ponto, ela tinha o conhecimento apenas de uma vacina da gripe normal, né? Então, até o não surgimento da Covid, a vacina da gripe normal estava solucionada. A ciência tinha colocado um ponto final neste estudo. Agora, com o surgimento, né, da Covid-19, a ciência, então, ela está enfrentando problemas. Por quê? Ela não consegue utilizar a mesma vacina que já havia para outra doença, com essa nova doença chamada Covid-19. Por isso que nós falamos que a ciência ela avança junto com o mundo, né? A ciência ela traz um resultado verdadeiro para nós hoje, 2020, com os problemas de hoje. Lá em 2021, são outros problemas, são outras ciências. Então, olha lá, ó, mesmo quando são solucionados, surgem outros que exigem pesquisas. Um exemplo, já foi solucionado a vacina da gripe normal, beleza, já foi solucionado, nós já tomamos. Aí, ó, surgem outros que exigem novas pesquisas. Quem que surgiu em 2021, 2020? A Covid-19. A Covid-19 surgiu em 2020. E o que ela está exigindo dos cientistas? Novas pesquisas. Então, o desafio do método é esse a ciência avançando, né? A ciência tendo que avançar conforme o período, conforme as necessidades da sociedade. A investigação científica. Inicialmente, restrito à física e à astronomia, o método científico universalizou-se, servindo de modelo e inspiração a outras ciências particulares, que se destacavam aos poucos do corpo da filosofia natural. Primeiro ponto, nós precisamos relembrar o que significa método científico, né? Método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Então, método científico nada mais é do que um aglomerado, né, de regras básicas. O que é aglomerado? Várias regras, né, de procedimentos que levam, né, ou que produzem um conhecimento científico. O que é um conhecimento científico? Um conhecimento embasado na razão, na racionalidade, que se destacavam aos poucos do corpo da filosofia natural. E o que vem a ser essa filosofia natural? É a parte da filosofia que trata do conhecimento das primeiras causas e dos das primeiras causas e dos princípios do mundo material, né? Então, filosofia natural, né? O que é filosofia? Essencialmente racional, né? Ela vem estudar os porquês das coisas. Então, é a parte da filosofia que trata do conhecimento das primeiras causas e dos princípios do mundo material. Classificação das ciências. À medida que as ciências tornavam-se autônomas, surgiu a necessidade de sua classificação. O que é a ciência tornar-se autônoma? Tornar sozinha, começar a caminhar sozinha. Por quê? A ciência, ela tinha um vínculo com a filosofia, né? Que vem a relatar o método científico. Quando nós falamos em método científico, nós estamos falando que a ciência e a filosofia, nesse período, se separam, né? Elas se separam através da Revolução Científica iniciada por Galileu Galilei. Então, quando nós falamos que, à medida que a ciência tornavam-se autônomas, nós estamos falando que a partir deste período, qual período? Século XVII, século XVIII,
A ciência se desvinculou da filosofia, né? A qual foi um período chamado de Revolução Científica, iniciada por Galileu Galilei, que fez com que a ciência começasse a caminhar sozinha, né? Então, a partir do momento que a ciência se desvinculou, tornou-se autônoma, tornou-se sozinho, precisou, então, de ter uma classificação. Então, olha lá, vários filósofos propuseram-se a tarefa, de que resultou uma enorme e compreensível variação, porque as ciências se encontraram em contínua transformação e se situam, por vezes, em limites não muito bem definidos. Então, quando a ciência torna-se autônoma, houve a necessidade de classificá-la, como está escrito aqui no slide anterior, ó, classificá-la, né? Então, qual foi a classificação? Ciências formais, ciências da natureza, ciências humanas. Quem seria ciências formais? Matemática, lógica, né? Um raciocínio mais exato, da área da exata. Ciências da natureza ou ciências naturais, física, química, biologia, geologia, geografia física, etc. Né? Ciências humanas ou culturais, psicologia, sociologia, ciências sociais, economia, história, geografia humana, linguística e etc. O método experimental, né? O que vem a ser um método experimental? Métodos são, né, as etapas que os cientistas eles fazem, né, ou proporcionam para se chegar a uma conclusão benéfica, para se chegar a uma conclusão esperada. Classificamente, o método experimental das ciências da natureza passa pelas seguintes etapas. Primeira etapa, observação. Então, eu observo, né, o que eu estou ali analisando, o que eu estou estudando, o que eu quero chegar a um resultado. Depois, a hipótese, né? Levantamento de hipóteses, o que um cientista acha, o que o outro cientista acha, enfim. Toda a bancada de cientistas, toda a bancada de pesquisadores levantando suas hipóteses do que está sendo observado, do que está sendo proposto ali para ser estudado. Depois, a experimentação, né? Experimentação é colocar em prática alguma das hipóteses levantadas a partir do momento que se observa um fato, e depois a generalização, né? A lei e a teoria, certo? Generalização, então, é generalizar uma única ideia, né? Porque em cima das hipóteses foram-se geradas várias ideias. Depois foram experimentadas essas ideias. Aí, por fim, eles vão generalizar, escolher dentro dessas várias ideias uma única só, a qual transformará ela em uma lei, em uma teoria. Começamos pelo procedimento levado ao efeito por Claude Bernard, médico e fisiólogo francês, conhecido não só por suas experiências em biologia, mas também pelas reflexões sobre o método experimental. Então, olha lá, segundo, né, esse médico fisiólogo conhecido, né, francês, Claude Bernard, observação. A todo momento estamos observando, mas a observação comum é com frequência fortuita, feita ao acaso, dirigida por propósitos aleatórios. A observação científica, ao contrário, é rigorosa, precisa e metódica, orientada para a explicação dos fatos e, mais do que isso, já orientada por uma teoria. Esse daqui, né, é um coelhinho, a qual eles estão estudando. Então, é em cima desse animalzinho que eles vão fazer todas as etapas do método científico. Relembrando, quais são as etapas? Observação, hipótese, experimentação, generalização, lei e teoria. Então, a opção, nós já sabemos o que é, né?
Todo momento estamos observando, mas quando nós estamos falando em uma observação científica, essa observação ela é mais rigorosa, ela é mais precisa, ela é mais metódica, né? E mesmo sendo apenas uma orientação, essa orientação já está levando, né, a uma suposta teoria. Muito bem. Agora, a hipótese. O que vem a ser hipótese? É a explicação provisória dos fenômenos observados, a interpretação antecipada que deverá ser ou não confirmada. O papel da hipótese é reorganizar os fatos de acordo com a ordem e tentar explicá-los provisoriamente. Qual é a fonte da hipótese? A formulação da hipótese não depende de procedimentos mecânicos, mas de engenhosidade. Tipos de raciocínio, né? Quais são os raciocínios existentes dentro desse conhecimento científico? Além da imaginação criadora, né? Vários tipos de raciocínio orientam o cientista na proposição de uma hipótese, tais como, então, em cima do levantamento de hipóteses, eu tenho os tipos de raciocínio, né? Raciocínios que compõem o ser, e esse ser é quem faz as hipóteses. Então, quais são os tipos de raciocínio? Tais como introdução, raciocínio hipotético dedutivo ou dedução e analogia. Introdução é um contexto geral, né? Raciocínio hipotético, dedutivo ou dedução é hipotético, é uma dedução, eu estou deduzindo, eu estou supondo, né? Eu não estou afirmando, eu estou deduzindo. É a mesma coisa que um tempo, né, está muito fechado, o céu com muitas nuvens. Então, eu posso deduzir que daqui uns minutos ou daqui a algumas horas irá chover. Isso é uma dedução, eu não posso afirmar com certeza, né? E depois, a analogia é um tipo de conhecimento, é um tipo de raciocínio comparativo. Analogia é a mesma coisa que fazer uma comparação. Critérios de valor da hipótese. Usados para julgar o valor ou a aceitabilidade das hipóteses, tais como relevância, possibilidade de ser submetida a testes e compatibilidade com hipóteses já confirmadas. Experimentação, então olha lá, tá? Falamos da observação, já falamos do levantamento de hipóteses, agora nós estamos na experimentação. Enquanto a observação e o estudo dos fenômenos como se apresentam naturalmente, a experimentação é o estudo dos fenômenos em condições determinadas pelo experimentador. Trata-se de observação provocada para fim de controle da hipótese. Além da experimentação de Claude Bernard com os coelhos, outro exemplo clássico de controle experimental foi realizado por Pasteur com ovelhas. Generalização. Então, já estou na quarta. Observação, hipótese, experimentação. Agora eu estou generalizando. Generalização. Aristóteles já dizia, não existe ciência senão universal. A análise dos fenômenos nos leva à formulação de leis, enunciados que descrevem regularidades ou normas. Na fase de experimentação, analisamos as variações dos fenômenos. Observadas as relações constantes, podemos generalizar. Tipos de generalização. As leis empíricas ou particulares são inferidas de alguns casos particulares, como, por exemplo, o calor dilata os corpos. Os mamíferos produzem sua própria vitamina E. As leis teóricas ou teorias ditas são leis mais gerais e abrangentes que reúnem as diversas leis particulares sobre uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, a teoria da gravitação de Newton engloba as leis planetárias de Kepler e a lei dos corpos celestes.
A ciência como construção. Hipótese. Lei e teoria, todas são hipotéticas e admitem diferentes graus de comprovação, dependendo dos testes a que foram submetidas. Ainda que haja grande diferença entre uma primeira hipótese não comprovada pelos fatos e outra suficientemente testada e corroborada pelos fatos, como a teoria da gravitação universal de Newton, mesmo esta última poderá ser contestada sobre algum aspecto. O desenvolvimento das ciências da natureza. Após a física e a astronomia estabelecerem seus métodos, foi a vez de se constituírem outras ciências, como a química. Depois foi a vez das ciências biológicas e da medicina, que se desenvolveram no século XIX. O criacionismo. Existem diversas linhas de adesão. Os mais radicais são anti-evolucionistas, pois creem na versão bíblica, rejeitando que os seres humanos tenham derivado de um ancestral simiesco. No entanto, há os criacionistas moderados, que reconhecem as evidências científicas da evolução de plantas e animais, mas atribuem a Deus uma ação contínua dessa evolução. Então, olha lá, pessoal, aqui no criacionismo existe, duas linhas de adesão, Os mais radicais, que são anti-evolucionistas, pois creem na versão da Bíblia, rejeitando qualquer avanço científico, E os criacionistas, que são pessoas meio termo, que creem no avanço da ciência, que crê na ciência, mas também crê, na versão bíblica, atribui alguns aspectos a Deus também. Então, olha lá, evolucionismo ou criacionismo. As críticas que os cientistas fazem ao criacionismo é a que, desde a Idade Moderna, a ciência se tornou laica, isto é, a fé não deve ser tomada como critério de avaliação de uma teoria. Isso não significa desrespeitar ou negar as crenças pessoais, mas também não aceitá-las como critério de fundamento para as teorias cientistas, porque a fé não se acoduna com a exigência de evidências empíricas e de rigor do método. Genética. Mendel apresentou os resultados de uma experiência com ervilhas, procedendo ao cruzamento de sucessivas sementes a partir da combinação de 7 caracteres, como cor, forma, altura e etc. Chegou a resultados estatísticos importantes para elucidar fatores de hereditariedade. Nota-se que, pela primeira vez, um biólogo usava matemática em um campo que aparentemente era mais biológico. Aqui é um desenho de uma genética, Aqui é um exemplo da genética. A fantástica descoberta da molécula do DNA esclareceu o fenômeno da hereditariedade ao explicar como os ácidos nucleicos dirigem a produção de proteínas, cuja sequência é única em cada pessoa. Com isso, vislumbrou-se a possibilidade de interpretar o plano genético de qualquer organismo vivo, o que começou a se concretizar na década de 70. A crise da ciência. O desenvolvimento da ciência tinha sido significativo até o século XIX, que não era possível negar a excelência do método científico para conhecer a realidade. Filosofias como positivismo, lembram o que é positivismo? Toda palavra que se acaba em ismo significa crença. Então, positivismo é uma crença na ciência, É uma fé nas ciências positiva. As pessoas começaram a ter uma fé, a ter uma crença na ciência.
E o evolucionismo de Spencer traduziam o otimismo generalizado que exaltava a capacidade de transformação humana em direção a um mundo melhor. Aqui é um desenho hipotético, né, sobre várias formas de se fazer um triângulo em geometrias diferentes. A ambiguidade do processo científico. No esboço que fizemos sobre o desenvolvimento da ciência, iniciado na Idade Moderna, esse é o esboço, ó, tá? Esboço da ciência. Então, a ciência é relatada como esse triângulo, né? No esboço, ela começa com essa imagem redonda, depois ela vai se abrindo e, por fim, ela tem o formato de um tapete. No esboço que fizemos sobre o desenvolvimento da ciência, iniciado na Idade Moderna, ficou patente o incrível impulso adquirido por ela durante o século XX. Além de inúmeras descobertas, houve também um avanço sem precedentes das conquistas tecnológicas. Muito bem. Então, quando nós falamos, né, do avanço da ciência a partir da Idade Moderna, nós temos que lembrar, né, que a ciência, ela houve um período de estagnação, né, que se passou em Roma, devido serem militarizados, não aceitarem o avanço científico, mas, né, com a queda do Império Romano, nós conseguimos, então, voltar com que a ciência tivesse esse fervor, esse novo mar, a qual ficou conhecido como, né, a Idade Moderna. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Prestem atenção nos slides, eu sei que é um conteúdo um pouquinho complicado, mas deem uma lida certinha nos slides e até a próxima aula. Valeu!